Campanha de Flávio Bolsonaro diz que ele não irá a debates se Renan Santos for. Eu sei que a interpretação original de todo mundo é: o Flávio não quer que eu vá aos debates porque eu vou surrá-lo nos debates. Quem assiste as minhas sabatinas todas sabe que eu não vou lá no jornalista lacrar. O riso tem aqui. Eu lacro pra cima dos jornalistas, mesmo quando eles são ofensivos comigo? Nunca. Eu nunca lacro. Eu nunca lacro. Eu não vou lá acabar com ninguém. Não é. E sabe por quê? Porque eu faço algo muito melhor do que isso. Quando nós falamos o que nós pensamos, as pessoas se encantam. O Flávio não apenas tem medo de eu dar umas catrucadas nele, mas veja, eu só terei direito a uma pergunta pra ele num debate, Riso. Sim. Eu tenho direito a uma pergunta pro Flávio no debate. Ele não quer que as pessoas vejam que eu exista. Ele não quer que as pessoas saibam o que eu penso. Ele não quer que as pessoas vejam nossos projetos para desfavelização, não vejam a forma de eu discursar, não vejam tudo aquilo que esteve na nossa trajetória. Ele quer que a gente fique com a máscara de ferro escondido dentro de uma cela. É isso que põe medo nele. Não é nem o medo de apanhar no debate. É um medo que as pessoas descubram que ele é uma farsa. É por isso que ele está desesperado para imitar absolutamente tudo aquilo que eu falo como proposta. Ele está desesperado. Flávio, você não deveria ter deixado a gente montar um partido político. Flávio, vocês tinham que ter nos sabotado. Flávio, você tinha que ter comprado os nossos coletores, já que você tinha o dinheiro do Vorcaro. Você devia ter feito isso. Você deveria ter mandado, sei lá, o Adriano da Nóbrega, seu amigo que era matador, me matar. Ou matar o Kim. Era isso que você deveria ter feito. Mas você é burro, Flávio. Você é inevitavelmente burro. Irremediavelmente burro. Como é que você deixou isso acontecer, Flávio? E nós montamos o partido. E não vai ter como você ignorar a gente. E não é nem você, não vai ter como o Brasil ignorar a gente. Você entende? Eu espero que vocês entendam. Eu sei que a coisa mais legal de falar sobre esse assunto é dizer que o Flávio tá com medo que eu vou acabar com ele. É só uma pergunta que eu vou poder fazer em cada um dos debates. Uma unidade de pergunta. Talvez duas, dependendo do debate. Não é isso. Ele tem medo das considerações finais, quando eu estiver de frente com a câmera, igual eu tô aqui, e que eu sou muito superior a ele. Não só ele, eu sou superior ao Lula, ao Zema, ao Caiado. Ele tem medo da abertura que eu vou fazer. Ele tá medo das propostas que eu vou apresentar. E não é porque sou eu. Eu tenho minhas qualidades. É por causa de nós, é do MBL. Eles estão há anos, eles estão desde 2019 tentando fechar o MBL. Eles tentaram fechar, eles queriam que a gente fechasse as portas. E eu já contei pra vocês, em 2019 eu me encontrei com o Kim, acho que com o Pedro, em Vinhedo, com meu irmão, logo quando houve aquela operação pra fechar o MBL. E a gente falou, talvez seja o caso da gente fechar o MBL, vamos tocar nossa vida. E ali, por uma pequena teimosia, acho que minha e do Kim, falou, não, vamos continuar, vai. E aí veio aquela eleição pra prefeito do Arthur, e a gente falou, cara, a gente é muito bom. E existe algo aí. E dali em diante, a gente só cresceu. Veja só, Flávio, você quase conseguiu em 2020. Faltou isto aqui. Você quase conseguiu. O Junito falou que meu pai não deixou, é verdade. Meu pai falou, cala a boca, Renan, cala a boca. O Renan tá maluco, cala a boca. Meu pai foi realmente bem decisivo aí nesse dia. E é muito louco que aí vem aqueles merdas e falam, o pai do Renan tá no partido. Vocês sabiam que o cara que inventou a marcha a pé pra Brasília foi meu pai? O cara que convenceu a gente a fazer a marcha em 2015. O cara que terminou imitado pelo Nicolas, né? Foi meu pai, não foi nem eu que inventei, foi meu pai. Meu pai que já ajudou a gente no jurídico, ajudou a gente com arrecadação, uma pessoa fundamental. Aí vem esses Nandos Mouras, aquele coitado, né? Assim, esse ano eu acho que eu devo ter falado 2 vezes o nome dele. Ele já deve ter falado o meu umas 1000, coitado. Mas entendam isso, tá? O farsante tem como função negar a existência do verdadeiro.
Isso, é assim, existem muitos filmes, existem mitos sobre isso. Quantos filmes sobre irmãos gêmeos não existem onde o irmão gêmeo tenta matar o outro? Tem um filme do Macaulay Culkin, muito bom, chama Anjo do Mal. Checa aí, é um filme de criança, em que existe uma criança má, que ela quer matar o irmãozinho bom, tá? É Anjo Mal e tal. É Anjo Malvado, esse aí, tá? É mais ou menos isso. É mais ou menos a história do Caim e do Abel, entendeu? Existe um problema no duplo que se considera inferior. O duplo que se considera inferior e sabe que existe um superior, ele precisa matar o superior para existir. A ideia do irmão... Você pega a história do Hamlet, que se reflete, por exemplo, no Rei Leão. O que acontece no Rei Leão? Vai para eu trazer aqui exemplos mais de cultura pop para vocês. Que basicamente o Rei Leão é o Hamlet. O Scar é o irmão falho do qual é o nome do pai do Simba? Do Mufasa. O Scar é a versão falha do Mufasa. Qual é a função do Scar? É matar o Mufasa. O Scar precisa matar o Mufasa. O Mufasa morre pro Scar se estabelecer como líder. É o que o bolsonarismo fez com o MBL. O bolsonarismo falou, matemos o que há de verdadeiro e a gente se estabelece. Só que, olha que maluco, o MBL se reiniciou. O Simba do MBL é aquele grupo de 300 pessoas que assistiam a live. Esse foi o reinício do MBL, que passa por toda a sua trajetória e encontra seus novos aliados, seu Timão e Pumba, sei lá, um Bisoto aqui, ou não sei o quê, e vai renascendo lentamente até retornar. E agora o Scar quer fugir. Vocês entenderam? Todo mundo entendeu? Tô falando aqui pra quantas pessoas? Pra 10 mil pessoas. Vocês entenderam? Quando vocês entenderem a relação do bolsonarismo conosco, de todo, dos ex-MBL, que, veja, o ex-MBL ele sai do MBL e aí ele precisa, a sombra do MBL sobre ele é tão grande que eles passam os dias falando do MBL. Todos eles são vidrados na gente. Eles criam grupos de WhatsApp entre eles pra tentar vazar conversas. Costenaro, só pegar o Fernando Holliday, que mais? É pegar a lista toda. São todos, salvo raríssimas exceções, obcecados. Obcecados. Mas o bolsonarismo assim, é de longe o mais obcecado com tudo isso. O bolsonarismo, ele vê isso tudo como um problema. Porque eles viram quem nós éramos no impeachment. No impeachment, veja, vocês precisam entender que tem 10 mil pessoas, ainda é bem importante fazerem até cortes o que eu tô falando. No impeachment da Dilma, o Bolsonaro era um deputado que estava presente, desde os anos 90, e aí surge a queda do PT e ele foi incapaz de fazer qualquer coisa. Ele não liderou em nada, não houve nenhuma, não é nem que liderou, não houve participação do Bolsonaro no impeachment da Dilma. Ele não fez nada. Nós chegamos, mais jovens, nós organizamos as ruas, e nós fomos pro parlamento e nós organizamos o parlamento. Quem teve que dar esporro no Aécio, quem teve que ligar pro Caiado, essas coisas assim, né? Espero que o Caiado se comporte de maneira muito decente na campanha. Mas quem precisou dar esporro no Caiado? Caiado, em Goiás, 2015. Você e o Aécio vocês não estão querendo receber a marcha pra fazer o impeachment? A gente vai pra cima de vocês. Eu, meu caro, foi lá resolver, né? Fomos nós. Então, a gente trabalhou pela queda da Dilma Rousseff com um grau de excelência que essas pessoas não conheciam. É lógico que isso machuca eles. Imagina você ser o Carluxo, em que deve ter por volta da minha idade o Carlos Bolsonaro. Tenta dar uma checada, mas é por aí. Eu devo ter 42, deve ter 43 ou 41, por aí. 43. Imagina você ser o Carluxo. Apareceu que tem a idade dele, nunca fui vereador, nunca fui nada. E eu fiz coisas colossalmente maiores que o pai dele, que é a referência máxima de existência dele, tá? Isto para ele é tipo uma morte. Então esses caras geraram uma fixação. O MBL não pode existir. Aí MBL é traidor, MBL é comunista. Cuidado com o MBL! Não ouçam o que o MBL tem a dizer. É perigoso. Não. Cuidado, eles estão falando algo. Não, é tudo mentira. Ele é comunista, tá? É tudo mentira. Deu certo por um tempo. Não vai dar mais certo agora. Acabou. Não existe mais essa possibilidade. Essa eleição demonstrou isso.
Vocês não têm condições mais de evitar isso. E nós seremos implacáveis com vocês. Implacáveis. E vocês sabem disso. Vocês sabem disso. Nós não somos o Nicolas, que é falso e fica com uma faca nas costas de vocês, furando todo dia um pouquinho. Nós não somos isso. Nós não somos os influenciadores, os aliados de ocasião. Nós somos pessoas de verdade. Então, tudo que nós vamos fazer vai ser cara a cara, vai ser verdadeiro. Entendeu? E eu nem sei se existe possibilidade de redenção pra vocês. Porque se a gente tá falando aqui em categorias, né, qual é a categoria do bolsonarista pra ter a redenção? Existe uma redenção pro Scar no Rei Leão? Existe? Qual seria a redenção possível pra ele? Flávio, retire a candidatura e nos apoie? Imploda o sistema dizendo que sabe. Eles nem sabem muita coisa. Eu juro pra vocês, os Bolsonaro nem sabem muita coisa, porque eu volto a falar, eles não foram nem muito capazes de controlar o sistema em si. Então, nem tem muito que vocês possam fazer. Vocês não têm uma jornada de redenção. E sabe o que é o pior? Não é que nem que vocês são maus, ainda que o sejam. É que vocês são fracos. E, infelizmente, a democracia, num país em que as pessoas tiveram uma péssima educação, num país em que a sensibilidade artística, cultural das pessoas nunca foi devidamente cultivada, as mentiras que vocês plantaram, elas colaram pra muita gente. E aí a farsa da família de vocês se estabeleceu. E essa farsa permitiu que pessoas sem nenhum talento pra absolutamente nada, sem nenhuma capacidade, sem uma resiliência, sem nenhuma fibra moral, chegassem onde chegaram. Vocês ocuparam as maiores posições da República. E em grande medida ainda ocupam posições importantíssimas. E vocês não fizeram nada de útil com isso. Vocês fizeram negócio. Vocês fizeram lobby. Flávio Bolsonaro, você comprou uma mansão em Brasília num negócio muito estranho sendo tocado pelo presidente do BRB, que é envolvido no caso do Banco Master. Você foi para um cassino com o senhor Willer Tomás gastar dinheiro em cash. Você todo cristãozão, gastando lá com aposta. Você sacava o dinheiro dos seus funcionários fantasmas do seu gabinete, cometendo crime de peculato por anos a fio com um sujeito chamado Queiroz. E você foi salvo pelo STF. Primeiro pelo senhor Dias Toffoli, depois pelo senhor Gilmar Mendes, pra poder falar por aí junto com seus puxa-sacos que não, eu nunca fui condenado por isso. É óbvio. Quando o Flávio fala isso é o seguinte: imagina que uma pessoa foi lá e matou teu pai. Teu pai tá estirado, o corpo dele tá estirado no meio do chão, sangrando, morto. Aí o bandido vai, ele faz um acordo com o delegado, faz um acordo com o juiz e não vai preso. Aí ele avisa: aquele corpo não existe. Aquele corpo. Não, o corpo existe. O crime foi cometido. Só que num país de impunidade, crimes cometidos podem ser passíveis de não ter punição simplesmente porque você está num país corrupto. Flávio Bolsonaro, a rachadinha aconteceu. O dinheiro foi sacado, todas as provas existem. Você não vai negar isso. O corpo tá lá, estirado no chão. O corpo tá lá, estirado no chão. As provas todas existem. O que você fez não foi falar: não, isso não aconteceu, isso é mentira, porque não. Não, você entrou com uma ação no STF com o Dias Toffoli e sua ação mandou anular a existência das provas obtidas pelo COAF. Não é que você está eliminando, sei lá, uma prova inventada. Não, você falou que o COAF não podia ter feito o que ele fez. Mas o fato existiu. E depois que a investigação andou e mais coisas foram comprovadas, você pediu pro Gilmar Mendes te dar foro privilegiado por crimes que aconteceram antes de você ser senador. Flávio Bolsonaro, sua carreira toda se baseou em cometer crime. Você premiou e andava junto com o Adriano da Nóbrega, que foi do escritório do crime, que era um ex-policial do BOPE, que traiu o BOPE, que traiu os guerreiros. Eu visitei o BOPE. O BOPE é uma instituição de excelência do Brasil. O BOPE honra o Brasil. O Adriano da Nóbrega, ele negou o BOPE. Ele jogou fora o distintivo, a caveira do BOPE. Ele se tornou um assassino de aluguel. Ele trabalhou pra bicheiro, ele trabalhou pra miliciano, ele foi miliciano, ele trabalhou pra traficante. E ele tinha seus parentes no teu gabinete, Flávio Bolsonaro. Ele fez tudo isso. Você não pode negar isso.
A mãe e a namorada ou esposa do Adriano da Nóbrega, esse assassino de aluguel, trabalhavam no seu gabinete e faziam a mesma rachadinha com o Queiroz. Você não tem como negar isso. Isso tudo é fato. Você tinha uma loja de chocolate que era utilizada para lavar dinheiro do dinheiro que era roubado do teu gabinete. Você não tem condição de ser candidato a presidente. Você não consegue enfrentar o Lula. O Lula, no segundo turno, acaba com você, mesmo sendo um homem senil, de mais de 80 anos de idade. Um homem senil que não consegue terminar um raciocínio. O Lula vai poder te chamar de ladrão, cara. O que você tá fazendo? Flávio, volta pra casa. Volta pra casa. Volta pra casa, você não tem condição de ser candidato. Coloca a Michelle. Coloca a Michelle. Bota a Michelle lá pra ser candidata. A aventureira, pode botar a Michelle. Volta pra casa. Você não consegue, Flávio. Você não nasceu pra isso. Você não pode fazer isso. Você não tem nenhuma das qualidades necessárias pra ser sequer um candidato. Volta pra casa. Chama a Michelle ali. Você nem tem família, mas sua família tá toda rachada. Que não deixa de ser irônico, né? Você não nasceu pra isso. Não mesmo. Gostou do vídeo? Inscreva-se e faça parte da geração que vai mudar o Brasil.